Gente, esse vídeo será em resposta ao ateu Salatiel Júnior, que vem falando muita besteira na internet, dizendo que o Deus bíblico é um Deus fraco porque ele se arrepende de ter feito o homem. E ele cita Gênesis 6. Então eu quero falar, principalmente para o público cristão, evangélico e católico, os cristãos que estão preocupados com esses ataques, especialmente ataques de pessoas pedantes, que o pedantismo nada mais é do que aquele indivíduo que acha que sabe, mas não sabe. Então o cara dizer que Deus é um Deus fraco porque ele se arrepende, ele não conhece uma coisa chamada antropopatismo. Vamos falar do antropopatismo. Dizer que Deus está sentado no trono, Deus está sentado no trono, não faz nada. Esse assentar no trono é uma linguagem antropomórfica, de antropomorfismo. Então nós vamos ter o antropomorfismo, que vai falar de Deus numas características humanas, como cabeça, olhos, boca, mãos, pés, essas características físicas humanas, nós vamos chamar na teologia de antropomorfismo. Isso não quer dizer que Deus é assim. Deus está para além da nossa imaginação. E quando diz que Deus se arrependeu, que Deus ficou triste, aí nós já vamos falar do antropopatismo. Lembra que no vídeo anterior, quem me acompanha aqui no meu canal, no vídeo anterior eu falei do ethos, patos e o logos. Aqui nós temos o popatismo, aqui tem o patos, antropopatismo. Por isso que no antropopatismo nós vamos ter sentimentos atribuídos a Deus. Esses sentimentos, essas características de sentimento humanos atribuídos a Deus, é antropopatismo. Não quer dizer que Deus tenha isso. Mas vamos então falar dessa questão aqui. Jesus está sentado à mão direita de Deus? Está, que a Bíblia diz tal. Não, não necessariamente. Ali é uma figura de linguagem. Jesus está querendo se comunicar com o homem na nossa realidade, na nossa linguagem. Mas não quer dizer que Deus tem uma cadeira e está sentado. Não é bem assim não. Quer ver outra coisa? Quando Jesus diz que Deus é Espírito, quando Jesus diz que Deus é Espírito, lá em João no capítulo 4, Deus é Espírito, não significa necessariamente que Deus seja um Espírito. Professor, mas o Espírito é a nossa parte imaterial. Deus então é um ser imaterial. Beleza, você entendeu um pouquinho, mas isso não quer dizer que Deus seja isso. Deus está para além de tudo isso. É apenas uma linguagem humana para se comunicar com os humanos, para dizer que é uma parte material, mas a designação Espírito também é humano, faz parte do nosso universo. Então vamos lá. Professor, quando diz que Deus está sentado, quando diz que os pés de Deus estão sobre a terra, né? E a terra é o estrado dos seus pés, o que é isso? É um antropomorfismo. Não significa que Deus seja isso. É quando a gente atribui a Deus características humanas. Beleza? Filhinhas, se comportem aí, por favor. E quando nós lemos lá em Gênesis, então pesou o coração de Deus e ele se arrependeu de ter feito o homem. Esse arrependimento não significa que Deus tem esse arrependimento. Não significa que Deus ficou lá triste conforme a narrativa. Não pode pegar o pé da letra. Então, entristeceu o coração de Deus, pesou-lhe o coração de Deus, e ele disse, arrependo-me de ter feito o homem. É uma linguagem humana. É um antropopatismo. É uma atribuição, aliás, são atribuições de características do nosso sentimento. A gente projeta isso em Deus. Não quer dizer que Deus tenha isso. Por quê? Porque Deus está para além dessas coisas. Então eu ouso a dizer para vocês o seguinte, isso aqui é meio perigoso, mas eu ouso para dizer a vocês o seguinte, Deus não é necessariamente amor. Quando a gente lê na Bíblia Deus é amor, é uma linguagem humana, é um antropopatismo. Mas Deus não é amor? Deus está para além disso. Deus é justiça. Justiça em que parte? Na característica humana? Na característica humana tudo bem. Agora meu cachorro, ele começou a latir. Acalmei o meu cachorro Totó, para concluir o nosso raciocínio. Então quando você lê na Bíblia que Deus é Espírito, é uma linguagem antropomórfica,
que ele tem pés e mãos, são linguagens antropomórficas, características humanas que a gente atribui a Deus. E quando você lê na Bíblia que Deus se arrependeu, ficou triste, ficou zangado, está com ciúmes, não significa necessariamente que seja isso. É um antropopatismo. Beleza? Espero que o Salatiel agora crie vergonha e vá estudar um pouquinho mais. Eu sou Jeremias, curta o meu canal e se inscreva.